Na madrugada de 12 de dezembro de 1944, nas encostas geladas dos Apeninos italianos, a guerra parecia ter congelado o próprio mundo. A neve caía sem cair. Não descia em flocos mansos, mas avançava de lado, empurrada por rajadas violentas que cortavam a pele como lâminas finas. O vento uivava entre as pedras, descia pelas ravinas e varria os pinheiros escuros, com uma fúria que fazia cada árvore gemer como se estivesse viva. O frio era tão brutal que não se limitava a morder os dedos. Entrava pelos punhos, pela gola, pelas costuras do capote, alcançando os ossos com uma paciência cruel. Em poucos minutos, ao relento, o rosto endurecia, os cílios se cobriam de cristais e respirar se tornava um trabalho doloroso. Ali, perto de uma elevação pedregosa ao norte de Monte Castelo, um destacamento da Força Expedicionária Brasileira jazia espalhado entre trincheiras rasas, muros de pedra destruídos e crateras antigas cobertas de gelo. Eram homens vindos de Minas, do Rio, de São Paulo, do interior quente e úmido, de cidades onde dezembro significava chuva morna, terra cheirando a verão e céu pesado. Agora, estavam enterrados até os joelhos numa Europa branca, hostil e silenciosa, usando luvas molhadas, botas endurecidas e cobertores que já não aqueciam ninguém. O batalhão brasileiro havia sido empurrado para uma posição avançada na noite anterior, e antes que pudesse consolidar a linha, a tempestade fechara tudo. Os cabos telefônicos haviam se partido em algum ponto da montanha. O rádio, intermitente desde o amanhecer, agora cuspia apenas estática. Os homens enviados como mensageiros não tinham voltado. À retaguarda, o caminho para o posto de comando desaparecera sob neve e fumaça. À frente, entre o nevoeiro branco e as elevações rochosas, os alemães ocupavam posições que ninguém conseguia ver. Esse era o pior aspecto daquela manhã. O inimigo existia, mas não aparecia. De tempos em tempos, sem aviso, uma rajada de metralhadora cortava o vale. Não se via o clarão da boca do cano, não se distinguia o ninho de resistência, não se percebia sequer de que lado vinha o tiro. Apenas o ruído seco, o ricochete nas pedras, o grito curto de alguém atingido, e em seguida, o retorno ao mesmo branco opaco, indiferente. Em outros momentos, uma granada de morteiro surgia do nada, assobiando por 1 ou 2 segundos, antes de explodir com um estampido abafado pela neve. A terra tremia, a neve subia em jatos cinzentos, fragmentos de rochas uniam no ar, e então tudo voltava ao silêncio espectral de antes. Os brasileiros estavam sendo comprimidos por um adversário invisível. O tenente Valença, encolhido atrás do que restara de um curral de pedra, tentava inutilmente reorganizar suas seções. Seu mapa de papel já estava úmido demais para abrir sem rasgar. O lápis escapava entre dedos endurecidos. A voz, quando saía, era levada pelo vento antes de alcançar a trincheira seguinte. A 50 metros dali, um sargento gaúcho tentava redistribuir a munição de um grupo para outro, rastejando com caixas de cartuchos amarradas ao corpo. Mais abaixo, 2 pracinhas cavavam com pás curtas uma vala mais funda para instalar uma metralhadora Browning, mas o chão estava tão duro e congelado que a lâmina saltava de volta a cada golpe. Ninguém falava alto. O frio roubava a energia e o medo roubava o resto. Havia também a exaustão. Aqueles homens não enfrentavam apenas o inimigo, mas a altitude, a umidade, o barro congelado, a falta de sono, a roupa sempre molhada e uma sensação humilhante de deslocamento absoluto. Alguns ainda carregavam no bolso cartas amassadas da família. Outros, pequenas medalhas, santinhos, fotografias dobradas. Um cabo de Belo Horizonte mantinha dentro da farda um pedaço de tecido bordado pela mãe. Um soldado de Niterói, febril, repetia entre os dentes nomes de praias como se fossem orações. Outro, filho de lavradores do interior paulista, encarava a neve como quem encara algo sobrenatural, não com admiração, mas com desconfiança. A paisagem inteira parecia conspirar com o inimigo. As encostas estreitas canalizavam o som e o distorciam. Um disparo à direita parecia vir da esquerda. Um eco acima dava a impressão de tiro abaixo.
As nuvens baixas, quase tocando as cristas da montanha, devolviam todo o ruído de forma truncada e enganosa. A fumaça dos disparos se confundia com a névoa. A neve acumulada sobre pedras e arbustos deformava contornos, escondendo depressões, fossos, arame e cadáveres. Não havia horizonte, não havia distância confiável, não havia referência. O mundo se reduzira a 20 metros de visibilidade e ao terror do que podia existir no 21º. Pouco antes do meio-dia, o destacamento recebeu a pior confirmação possível. Não se tratava apenas de patrulhas alemãs retardando o avanço. Do outro lado do nevoeiro, bem entrincheirado nas alturas, havia um núcleo defensivo inteiro, metralhadoras, observadores e ao menos uma peça de apoio que ajustava fogo sobre qualquer movimento brasileiro. Sempre que um homem erguia a cabeça por tempo demais, um tiro o procurava. Sempre que um grupo tentava mudar de posição, caía morteiro. Sempre que uma arma brasileira disparava mais de uma rajada do mesmo lugar, em poucos minutos chegava a resposta precisa. Era como lutar contra a própria montanha. Pela primeira vez desde que tinham desembarcado na Itália, muitos daqueles homens sentiram algo mais fundo do que o medo comum de combate. Sentiram a intuição amarga de estarem isolados num mundo que não os queria ali. Longe do calor, longe da língua materna, longe de qualquer coisa familiar, os brasileiros se mantinham agarrados àquela encosta gelada, não por esperança de avanço, mas pela necessidade brutal de não ceder um palmo. Se recuassem em desordem, seriam colhidos no aberto. Se permanecessem imóveis, seriam pouco a pouco desmanchados pelo fogo invisível. Se tentassem atacar às cegas, marchariam direto para a morte. O inverno, os alemães e a montanha haviam criado a armadilha perfeita. Ao início da tarde, o céu escureceu ainda mais. Novas nuvens desceram sobre as cristas, engrossando o véu branco. A pouca luz restante tornou-se azulada, doente. Um soldado cochichou que nem parecia dia, mas o interior de uma tumba. Ninguém respondeu. Então, de algum ponto adiante, invisível entre o nevoeiro e as pedras, surgiu de novo aquele som. Uma metralhadora pesada abriu fogo em rajada longa, ritmada, segura. Não o disparo nervoso de homens assustados, mas o trabalho metódico de quem dominava o terreno e sabia exatamente onde o inimigo estava. As balas atravessaram a neve diante da linha brasileira, arrancando lascas de pedra e fazendo homens se atirarem ainda mais fundo na terra congelada. Um segundo ponto de fogo se somou ao primeiro. Depois, um terceiro. Em menos de 30 segundos, toda a frente brasileira estava cravada ao chão. O tenente Valença encostou a testa na parede de pedra, fechou os olhos por um instante e compreendeu, com uma clareza terrível, a verdade daquela tarde. Se ninguém encontrasse um jeito de enxergar o invisível, eles seriam esmagados ali antes do anoitecer. Do outro lado da névoa, não havia apenas soldados alemães entrincheirados. Havia um sistema. Os brasileiros perceberam isso aos poucos, como se a montanha fosse revelando os dentes sem mostrar o rosto. Nenhum disparo inimigo parecia acidental. Nenhuma rajada vinha cedo demais ou tarde demais. Quando um homem erguia a cabeça por um segundo além do necessário, o tiro o procurava. Quando 2 ou 3 pracinhas tentavam correr agachados de uma trincheira para outra, uma sequência curta de metralhadora varria exatamente aquele corredor de pedras. Quando algum sargento ordenava mover a arma automática para um ponto que julgava mais protegido, um morteiro começava a cair ali poucos minutos depois, como se alguém, acima deles, pudesse enxergar através da nevasca e ler intenções antes que elas virassem movimento. Não era a força bruta que tornava aquela posição tão terrível, era a inteligência. Os alemães ocupavam as cotas mais altas da encosta, mas não como tropas comuns escondidas atrás de rochas e esperando o ataque. Tinham transformado a montanha num instrumento de precisão. Ao longo de semanas, talvez meses, haviam cavado pequenas tocas sob a pedra, reforçado muros de terraço abandonados, aberto fendas discretas em ruínas camponesas e recoberto tudo com neve endurecida, galhos secos e panos esbranquiçados. De longe, quando a neblina afinava por um instante, o que surgia não eram fortificações, mas apenas irregularidades banais do terreno. Um barranco mais escuro,
um amontoado de pedras, a sombra de um pinheiro tombado, o resto de um estábulo destruído. Dali saía a morte. A arma que mais apavorava os brasileiros não era a artilharia nem o morteiro, era a metralhadora alemã. As MG-42, enterradas em posições quase invisíveis, dominavam a encosta com uma violência mecânica que parecia inumana. O som delas não se confundia com nada. Não era uma sucessão de tiros, mas um rasgo contínuo, veloz demais para ser contado, como se alguém passasse uma lâmina de ferro sobre o céu. Quando abriam fogo, não davam ao homem a sensação de estar sendo alvejado. Davam a impressão de que o próprio espaço à frente havia se tornado sólido e mortal. Pedras explodiam em poeira cinzenta, neve subia em jorros, lascas de muro voavam, e qualquer corpo que estivesse no caminho era costurado antes de conseguir compreender de onde viera a rajada. Mas o verdadeiro terror estava no fato de que essas metralhadoras raramente disparavam por muito tempo. Os alemães sabiam exatamente o que faziam. Atiravam o suficiente para fixar o alvo, calavam-se antes de denunciar demais a posição e deixavam a montanha completar o serviço. O eco multiplicava cada rajada, rebatendo nas ravinas e nos paredões de pedra. Às vezes, parecia haver uma arma à direita, outra acima, outra muito atrás, quando na verdade podia ser uma única peça disparando de um ponto oculto. O vale inteiro mentia. O inimigo tirava proveito de tudo o que os brasileiros não conheciam. Da geografia, do frio, da cor, do silêncio, do som. Tirava proveito até do reflexo da neve. Em certos momentos, quando as nuvens se abriam só o bastante para deixar passar uma claridade crua e sem calor, a encosta alemã sumia quase por completo numa brancura fosca. As pedras cobertas de gelo refletiam uma luz pálida que apagava contornos. Muros e árvores se nivelavam num mesmo cinza. Uma seteira aberta entre duas rochas tornava-se indistinguível de uma fenda natural. Uma silhueta imóvel, vestida com camuflagem branca, podia desaparecer a 15 metros de distância. O homem brasileiro olhava, esforçava a vista até sentir dor atrás dos olhos e não via nada. Mas estava sendo visto. Havia observadores alemães em algum ponto acima, disso ninguém mais duvidava. Não disparavam muito. Seu trabalho era outro. Esperavam, mediam, marcavam. E então, com uma paciência cruel, chamavam o fogo sobre qualquer alteração no terreno. Um cobertor estendido para proteger um ferido. Uma pá escavando neve. Uma caixa de munição passada de mão em mão. Um corpo movendo-se contra o ritmo do vento. Qualquer detalhe bastava. O que tornava tudo ainda mais insuportável era a disciplina com que o inimigo parecia operar. Não havia desperdício. Não havia bravata. Não havia o ímpeto nervoso de homens assustados. Havia método. O tenente Valença, observando aquele massacre em câmera lenta, compreendeu que enfrentavam mais do que um punhado de defensores obstinados. Deviam estar diante de tropas experientes, talvez veteranos acostumados à guerra de montanha, homens que haviam aprendido a usar o relevo como outros usam mapas. Conheciam a distância entre cada dobra da encosta, sabiam onde o gelo tornava o chão traiçoeiro, quais muros antigos suportariam o impacto de estilhaços, quais trilhas forçariam qualquer avanço a passar em fila. Tinham registrado previamente os setores de tiro. Não precisavam improvisar, apenas esperavam que os brasileiros, congelados e cegos, cometessem o erro inevitável de se mover. A situação tornava-se ainda mais estranha, porque o inimigo quase nunca se revelava como presença humana. Não se ouviam gritos em alemão. Não se viam figuras correndo entre as posições. Não havia o frenesi usual de uma linha de frente sob pressão. Havia apenas efeitos: a rajada, o impacto, o eco, o morteiro, o homem caído. Era como se os brasileiros não estivessem combatendo soldados, mas uma máquina escondida dentro da montanha, operada por mãos invisíveis. Essa impressão cresceu no início da tarde, quando 3 tentativas rápidas de sondagem confirmaram a mesma verdade. Na primeira, um cabo mineiro e 2 homens desceram alguns metros por um corredor de pedras para tentar identificar a origem de uma metralhadora. Não avançaram nem 20 passos. Uma rajada curta, precisa,
Veio de algum lugar acima e varreu a passagem na altura do peito. O cabo caiu para trás sem um som, com o casaco se abrindo num escuro repentino, que logo se misturou à neve suja. Os outros dois voltaram rastejando, sem coragem sequer de olhar para o corpo. Na segunda tentativa, uma BAR brasileira foi deslocada para uma depressão que parecia oferecer bom campo de tiro contra a elevação dianteira. A arma mal começara a cuspir seus disparos, quando 2 morteiros alemães caíram quase ao mesmo tempo, um à frente e outro atrás da posição, como se tivessem sido colocados à mão. O atirador perdeu a perna abaixo do joelho. O auxiliar ficou surdo instantaneamente e passou a sangrar pelas orelhas, sem entender por que o mundo havia virado mudo. Na terceira, um soldado paulista tentou algo ainda mais simples. Ergueu, acima do muro, um capacete preso à ponta de uma pá, esperando atrair fogo e denunciar a origem da metralhadora. O capacete ficou exposto por menos de 2 segundos. Um único tiro o atravessou limpo. Não viera da mesma direção da MG-42. Viera de outro ponto. Um franco-atirador, escondido em algum recorte impossível da encosta, também observava. Não se tratava de um ninho isolado. Era uma rede. A partir daí, espalhou-se entre os brasileiros uma sensação nova, pior que o medo imediato. A sensação de inferioridade absoluta diante de um adversário que enxergava mais, escutava melhor e pensava com antecedência. Aquela guerra deixava de ser apenas troca de fogo e virava problema de percepção. Os brasileiros tinham armas, munição, coragem e homens dispostos a avançar. O que não tinham era um alvo. Essa era a anomalia daquela tarde. Em quase toda a batalha, por mais confuso que fosse o combate, o inimigo acabava se materializando em algum momento. Um capacete acima do parapeito, um vulto correndo, uma janela ocupada, o brilho de uma baioneta, a sombra de um corpo. Ali não. Naquele trecho da Itália, sob neve e névoa, os alemães haviam conseguido uma espécie de invisibilidade prática. Estavam presentes em cada tiro, em cada explosão, em cada morte, mas ausentes aos olhos. Era isso que tornava a situação insuportável e quase sobrenatural. Os brasileiros não estavam sendo derrotados por um poder maior de fogo apenas. Estavam sendo derrotados por um inimigo que transformara o ato de ver num privilégio de um lado só. E, enquanto a luz diminuía e o frio apertava, essa vantagem ia ficando mais mortal. Porque o escuro que se aproximava não ameaçava os alemães da mesma forma. Quem já controlava o invisível só precisava de mais sombra. Quem dependia de enxergar para reagir estava condenado. Quando a noite chegasse, cada ravina, cada parede de pedra, cada moinho arruinado, cada pinheiro coberto de gelo poderia esconder um cano, uma lente, uma boca imóvel esperando o próximo erro. Os brasileiros começaram a entender, com um horror cada vez mais lúcido, que não seriam destruídos por um ataque frontal glorioso, nem por um avanço de infantaria aos gritos, nem por um bombardeio maciço. Seriam consumidos devagar, como homens presos dentro de uma armadilha de caça, elaborada por alguém paciente demais para desperdiçar munição, e frio o bastante para não ter pressa. O inimigo mais estranho daquela encosta não era a metralhadora, nem o franco-atirador, nem o morteiro. Era o fato de que, naquele pedaço branco da Itália, os alemães haviam encontrado um jeito de fazer a montanha atirar por eles. Entre os homens agarrados àquela encosta, havia um brasileiro que não parecia pertencer inteiramente à guerra. Chamava-se Ari Nogueira de Barros, tinha 28 anos e usava no uniforme encharcado as mesmas divisas de cabo que tantos outros homens endurecidos pelo frio e pelo combate. Mas quase nada nele correspondia à imagem que seus companheiros faziam de um soldado nato. Não era alto, não tinha ombros particularmente largos, não falava grosso, não cultivava bravatas e tampouco possuía o gosto instintivo pela violência que às vezes surge em certos homens quando o mundo desaba. Tinha mãos finas demais para a infantaria, dedos compridos, sensíveis, que pareciam feitos para girar parafusos minúsculos, levantar lentes pela borda e alinhar peças delicadas sob uma lâmpada, não para cavar trincheiras em solo congelado ou apertar o gatilho com luvas duras de gelo. Antes da guerra, Ari trabalhara em São Paulo,
nos fundos abafados de uma pequena casa de material fotográfico na rua do Seminário. Oficialmente, era técnico de manutenção. Na prática, consertava quase tudo que envolvesse vidro, foco, imagem e precisão. Desmontava câmeras importadas com o mesmo cuidado de um relojoeiro, ajustava obturadores, polia lentes, reparava ampliadores de laboratório e, quando o movimento apertava, também revelava negativos em tanques de química sob luz vermelha. Conhecia os nomes dos defeitos ópticos como outros homens conhecem o nome de cavalos ou ferramentas. Sabia reconhecer, só de olhar uma fotografia mal impressa, se o problema vinha de foco imperfeito, de luz difusa, de condensação, de fungo interno ou de leve desalinhamento no conjunto de lentes. Podia explicar por que o vidro embaça, por que uma chama distorce o fundo atrás dela, por que a umidade engana o olho e por que, às vezes, a imagem verdadeira está menos no objeto que se vê do que no ar que o rodeia. Na infância, essa inclinação já se anunciava. Filho de um relojoeiro português instalado no Brás e de uma costureira paulista de fala mansa, Ari crescera entre engrenagens, pinças, lupas e caixas de vidro. Enquanto os meninos do bairro soltavam pipa no telhado ou improvisavam partidas de futebol na rua enlameada, ele passava horas desmontando lanternas, observando gotas de água sobre folhas, aproximando o rosto de vidros tortos para ver como o mundo se deformava. A mãe dizia que o filho via o que ninguém via. O pai, homem seco, preferia dizer que o menino perdia tempo com bugigangas. Ainda assim, fora o próprio pai quem lhe dera, aos 13 anos, uma lupa de relojoeiro já gasta, com aro de metal escurecido, que Ari guardaria por anos como quem guarda uma relíquia privada. Foi com aquela lente, encostada ao olho, que aprendera a paciência minuciosa de examinar o invisível. Quando foi incorporado, em 1943, a guerra lhe pareceu primeiro uma interrupção absurda e depois uma máquina grande demais para qualquer resistência individual. Não tinha o perfil do voluntário inflamado, nem a vocação heróica de quem sonha com medalhas. Embarcou com a FEB porque o país havia entrado na guerra e porque homens como ele, no fim das contas, eram sugados pelos eventos como parafusos soltos por um imã. Nos primeiros meses de instrução, mostrou-se apenas mediano em quase tudo que o exército valorizava à primeira vista. Corria sem brilho, cavava devagar, atirava com regularidade, mas sem entusiasmo. Nas marchas longas, era o tipo de homem que chegava ao fim, não por força exuberante, mas por economia de movimento e obstinação silenciosa. Foi somente mais tarde que seus comandantes começaram a notar o que havia de singular nele. Ari não enxergava o terreno como os outros. Não era mais valente, nem mais rápido, nem possuía pontaria prodigiosa. O que tinha era uma forma incomum de observar. Quando um grupo avançava por mata fechada ou por ruínas, ele registrava detalhes que passavam despercebidos aos demais. Uma pedra limpa demais no meio do barro, indicando passagem recente. Um galho com neve caída de um lado só. Um reflexo opaco, onde não deveria haver vidro. O desenho incompleto de uma pegada interrompida antes do barranco. Uma sombra quase imperceptível atrás de pano camuflado. Durante um exercício na Itália, meses antes, fora ele quem notara que uma posição supostamente abandonada escondia um observador, não porque tivesse visto o homem em si, mas porque um trecho do ar acima do muro tremia ligeiramente com o calor da respiração presa entre pedras frias. Noutra ocasião, desmontou em silêncio a luneta de um sargento americano, limpou um fungo microscópico do interior da lente e a devolveu funcionando melhor do que nova. Essas coisas circulam depressa entre soldados. Em pouco tempo, alguns homens passaram a chamá-lo de professor, outros, em tom meio brincalhão, meio respeitoso, de fotógrafo. Ele não gostava do apelido, achava que o fazia parecer fraco, mas também sabia que, na guerra, a utilidade vale mais que a aparência. Naquela tarde de dezembro, Ari estava deitado atrás de um muro baixo de pedra, alguns metros à esquerda do tenente Valença, com o rosto quase colado ao parapeito gelado e os olhos semicerrados contra o vento. Trazia consigo um fuzil, munição, uma pá curta, um cantil com água quase congelada e, enrolado num pano dentro do bolso interno do capote, um pequeno filtro fotográfico âmbar,
que carregara desde Nápoles como lembrança inútil da vida anterior. De tempos em tempos, sem perceber, seus dedos procuravam o contorno circular daquele vidro, do mesmo modo que outros homens apalpavam um terço ou uma medalha de santo. Não estava ali como especialista, nem como homem de ciência, nem como figura excepcional. Era apenas mais um praça brasileiro tentando não morrer. Mas, ao contrário da maioria, o medo não lhe estreitava a percepção. Nele, o medo operava de forma estranha. Em vez de reduzir o mundo a um ruído confuso, parecia organizá-lo em camadas. O estampido distante, o eco atrasado, a textura da neve sobre a pedra, a direção do vento na pele exposta do rosto, o tipo de estilhaço levantado por uma rajada, a diferença entre fumaça de explosão e névoa comprimida. Tudo isso entrava nele não como pânico, mas como informação. Foi por isso que, enquanto muitos dos seus companheiros já se encontravam no limite entre o cansaço e o desespero, Ari começou a desconfiar de uma coisa que ainda não sabia formular. Havia algo artificial demais na invisibilidade inimiga. Não era só a neve, não era só a posição elevada, não era só a disciplina alemã. Existia um padrão, um cálculo, um modo de esconder a presença que dependia não apenas de cobertura, mas da própria forma como o olho humano falha em certas condições. Aquela montanha estava sendo usada como um dispositivo óptico cruel. A névoa apagava volumes, a neve achatava a profundidade, as pedras dispersavam o som, a claridade branca comia contornos. O inimigo vencera antes de tudo no campo da percepção. Ari passou a manhã inteira recolhendo fragmentos dessa sensação. Viu um fio escuro desaparecer numa parede de neve e suspeitou de uma linha telefônica enterrada. Notou, no instante brevíssimo em que a névoa afinou, que uma ruína de estábulo tinha uma face branca e outra ligeiramente cinzenta demais, como se ali houvesse fuligem acumulada por arma de fogo. Observou que certas rajadas alemãs vinham sempre depois de um intervalo muito parecido, sugerindo correção deliberada e observação contínua. Quando um disparo de morteiro caiu sobre a posição da BER brasileira, com precisão quase ofensiva, ele não pensou primeiro em azar. Pensou em ajuste visual. Pensou em alguém vendo. Pensou em alguém usando a luz ruim melhor do que eles. Seus companheiros o tomariam por frio, e talvez fosse verdade. Não frio de alma, mas de método. Enquanto um homem ferido gemia a poucos metros, Ari olhava para a névoa como se ela escondesse uma fórmula. Não por indiferença, justamente pelo contrário, porque já começava a entender que, se não decifrasse o mecanismo daquela tarde, os feridos se multiplicariam até que ninguém mais restasse para gemer. O mais curioso era que ele próprio não se julgava corajoso. Tinha medo como todos tinham, medo de estilhaço no rosto, de bala perdida na garganta, de congelar durante a noite, de morrer longe do pai, da mãe e da cidade barulhenta onde passara a juventude, entre oficinas e vitrines empoeiradas. Tinha também um medo mais secreto e mais antigo, o de ser inútil no instante em que mais importasse. Durante toda a vida, a precisão de suas mãos servira a coisas pequenas, quase domésticas. Um obturador que travava, uma lente arranhada, uma imagem mal focada. Agora a guerra lhe exigia outra escala. Não consertar aparelhos, mas talvez encontrar um modo de corrigir a própria visão de homens cercados. Quando a terceira tentativa de sondagem fracassou e o capacete erguido numa pá foi perfurado por um único tiro vindo de um ponto invisível, Ari não se encolheu apenas por instinto. Ficou imóvel porque sentiu, pela primeira vez com nitidez, a presença do verdadeiro problema. Não era uma linha defensiva comum. Era uma armadilha construída para cegar. Ali, naquela encosta italiana, entre homens exaustos, neve suja e pedra gelada, o Brasil tinha um cabo que compreendia lentes, emulsões, condensação, reflexo, contraste e distorção, melhor do que compreendia heroísmo. E seria justamente esse tipo de homem, improvável e inadequado, mais acostumado a restaurar a visão das máquinas do que a destruir vidas, que começaria a perceber que a única maneira de salvar os seus talvez não fosse atirar melhor. Talvez fosse, antes de qualquer disparo, aprender a ver de outro jeito. A primeira tentativa partiu da coragem simples e brutal, aquela coragem que não nasce de cálculo nem de esperança,
mas da recusa instintiva de continuar deitado, enquanto o inimigo atira sem ser visto. O soldado Anselmo Ferreira, um mineiro de 23 anos, que antes da guerra dirigira caminhão de leite entre povoados de estrada ruim, foi quem se ofereceu. Não o fez com discurso, nem com ímpeto teatral. Apenas encostou o capacete para trás, limpou com a manga o gelo acumulado no canto da boca e disse ao sargento mais próximo que podia descer pela ravina à direita, aproximar-se o bastante da encosta inimiga e lançar 2 granadas sobre a posição da metralhadora que dominava aquele setor. Parecia um plano possível porque, visto de baixo, o terreno oferecia uma sequência irregular de pedras, tocos escurecidos e um velho muro agrícola meio desmoronado, que, em tese, permitiria avançar de cobertura em cobertura. Ninguém acreditava muito na chance de êxito, mas já não havia luxo para acreditar em nada. Havia apenas a necessidade de fazer alguma coisa. Anselmo amarrou o bornal junto ao corpo para que não batesse na pedra, enfiou as granadas no peito do capote e começou a rastejar. O avanço, no início, pareceu promissor. O vento soprava lateralmente, levantando véus de neve que por instantes escondiam sua silhueta. Seu corpo se movia baixo, quase colado ao chão, com a lentidão disciplinada de alguém acostumado a economizar esforço. A cada poucos metros ele parava, deixava a rajada alemã morrer, esperava o vale recuperar aquele silêncio branco, e então avançava mais um pouco. Da posição brasileira, era possível vê-lo apenas em fragmentos. Uma bota arrastando gelo, um cotovelo surgindo atrás de pedra, a sombra escura do corpo desaparecendo sobre um aterro. Ele venceu talvez 30 metros assim, depois 40. Mais abaixo, a ravina se estreitava numa passagem estreita entre 2 massas de rocha cobertas de neve endurecida. Se passasse dali, estaria perto o bastante para tentar. O sargento que observava por trás do muro apertou os dedos na coronha do fuzil e chegou a sentir, contra toda a razão, uma centelha de expectativa. Ari, deitado alguns metros à esquerda, acompanhava a progressão com os olhos fixos, não em Anselmo, mas nos lugares onde o inimigo provavelmente reagiria. A reação veio sem pressa e sem erro. Não houve rajada longa, não houve alarme. Um único disparo seco ecoou acima da ravina, vindo de um ângulo que ninguém soube determinar. Anselmo estremeceu, como se alguém lhe houvesse puxado violentamente o corpo por um fio invisível. Por um instante, ainda tentou continuar, arrastando-se com os cotovelos, mas seu movimento já não obedecia mais à vontade. A perna esquerda ficou para trás, num ângulo impraticável. Uma mancha escura começou a abrir-se sob o capote encharcado. Ele chegou a levantar o braço, talvez para alcançar a granada, talvez apenas por reflexo, e então, uma rajada curta de metralhadora percorreu a passagem entre as pedras. A neve saltou em torno dele em pequenas erupções cinzentas. Quando o silêncio voltou, Anselmo estava imóvel, metade do corpo abrigada pela rocha, metade exposta ao branco. Ninguém conseguiu buscá-lo. A segunda tentativa foi menos impulsiva e mais metódica. Partiu do sargento Alcebiades Rocha, gaúcho de São Borja, 40 anos, homem de rosto talhado em linhas duras, veterano de vida antes de ser veterano de guerra, daqueles que falam pouco e têm uma confiança antiga na utilidade das armas servidas. Ele concluiu que o erro não estava em avançar, mas em insistir no avanço, sem criar antes uma base de fogo suficientemente agressiva. Decidiu, então, reposicionar a metralhadora Browning 30 do pelotão para uma reentrância de terreno ligeiramente elevada, de onde seria possível varrer parte da elevação inimiga e, com alguma sorte, obrigar os alemães a baixar a cabeça. Com isso, um segundo grupo poderia se mover pela esquerda. Era uma ideia racional. Em terreno normal, talvez até excelente, mas aquela montanha não aceitava normalidade. Alcebiades escolheu 4 homens, distribuiu a munição com o cuidado quase doméstico de quem arruma ferramentas numa oficina e começou o deslocamento. A Browning foi passada de mão em mão, coberta por um cobertor sujo para não brilhar. O tripé veio logo atrás, mais caixas de fita, depois o cano sobressalente. O grupo mal respirava. Cada gesto era feito em silêncio. A reentrância ficava a pouco mais de 20 metros da posição inicial,
atrás de uma dobra de terreno protegida por um muro de pedras baixas. Dali, pensavam, poderiam bater o setor suspeito e ganhar alguns minutos de iniciativa. Chegaram ao ponto sem serem atingidos, e isso por si só pareceu quase uma vitória. Alcebiades deitou-se atrás da arma, ajustou o setor de tiro, mandou um dos homens cavar depressa com a pá curta para firmar melhor o apoio, e esperou o momento em que a névoa, soprada pelo vento, se abrisse um pouco. Não procurava ver muito, procurava apenas ver o suficiente. Quando julgou que tinha um eixo provável, pressionou o gatilho. A Browning respondeu com sua cadência grave, mais lenta e pesada que a MG alemã, cuspindo uma linha de fogo contra o branco da encosta. As cápsulas vazias saltaram para trás, fumegantes. Os homens ao redor da arma alimentavam a fita com uma urgência febril. E por 4 ou 5 segundos, a posição brasileira teve a ilusão de que finalmente revidava. A impressão durou pouco. O primeiro morteiro caiu curto, levantando neve e terra diante da posição. O segundo veio exatamente atrás do muro, como se alguém houvesse medido a distância com régua. O terceiro atingiu ao lado do tripé. O estrondo foi tão violento que muitos brasileiros sequer compreenderam de imediato o que havia acontecido. Quando a fumaça acinzentada e o pó de pedra começaram a baixar, a metralhadora estava tombada de lado, parcialmente coberta por neve solta e detritos. Um dos auxiliares jazia de costas, com os olhos abertos e a face marcada por fragmentos escuros. Outro gritava num tom agudo, sem perceber que gritava, segurando o que restava da própria mão. Alcebiades ainda estava vivo, mas a perna direita havia sido rasgada abaixo do joelho, e o sangue saía tão depressa que a neve em torno parecia absorvê-lo com avidez obscena. Ele não pedia socorro, pedia apenas que levantassem a arma. Ainda tentava lutar. 2 homens se lançaram sobre ele para arrastá-lo de volta, e uma nova granada caiu tão perto que ambos soltaram o corpo por reflexo. Quando finalmente conseguiram puxá-lo para trás do muro, o sargento já perdera a consciência. A terceira tentativa nasceu do desespero de quem acredita que, se o inimigo vê, também pode ser enganado. Foi o soldado Rui Tavares, carioca magro e sardento, antigo ajudante de tipografia, quem sugeriu erguer um alvo falso em diferentes pontos da linha para provocar reação, mapear as posições alemãs e então concentrar fogo sobre elas. A ideia não era absurda. Em outras circunstâncias, podia funcionar. Usaram um capote enfiado em 2 pás cruzadas, moldaram algo parecido com ombros sob o tecido, prenderam um capacete por cima e amarraram o conjunto com correias. De longe, com vento e neve, aquilo talvez lembrasse por um segundo um homem se erguendo para correr. Rui esperou uma rajada inimiga terminar. Contou em silêncio. 2 homens ao lado seguraram a haste improvisada. Num movimento brusco, ergueram o boneco acima do parapeito. O tiro veio instantaneamente, atravessando o capacete com um estalo seco de metal perfurado. Antes que alguém pudesse sequer comentar a direção provável do disparo, uma segunda rajada, desta vez de metralhadora, alcançou o capote falso, rasgando-o no ar e arrancando-o das pás. O pano voou para trás como uma ave morta. Um dos homens que seguravam a armação tombou com o ombro aberto por um impacto lateral. Rui ainda tentou abaixar-se, mas talvez por curiosidade fatal, talvez por impulso profissional de homem acostumado a observar detalhes, ergueu o rosto por uma fração de segundo a mais. Foi o bastante. O projétil que o atingiu entrou acima da sobrancelha direita. Ele caiu sem som, as sardas quase invisíveis sob o branco de neve grudada à pele. Depois disso, ninguém mais falou em truques simples. A quarta tentativa não foi ofensiva, foi lógica. E justamente por isso se revelou mais cruel. O cabo sanitário Dimas Correia, baiano de Ilhéus, um homem que tremia menos do que seria natural para alguém desarmado quase o tempo todo, insistiu em recuperar Anselmo da Ravina antes que escurecesse. Não suportava a ideia de deixar um companheiro exposto à neve, à vista do inimigo e dos próprios amigos. O tenente negou. Dimas pediu de novo. Disse que podia aproveitar o intervalo de nevasca mais fechada, rastejar pelo mesmo corredor de pedras e ao menos trazer as granadas e os documentos do morto. Não o movia a ilusão de heroísmo, mas de uma ética mais antiga, quase doméstica.
a certeza de que um homem não deve ser abandonado sozinho num lugar frio. Acabaram cedendo, mais por cansaço moral do que por confiança. Dimas amarrou um cordão em volta da cintura para que pudessem puxá-lo de volta caso conseguisse alcançar o corpo. Saiu sem fuzil, apenas com uma pistola e uma tesoura de campanha presa ao cinto médico. Ari o viu desaparecer na mesma ravina por onde Anselmo caíra. Durante alguns segundos, nada aconteceu. O vento engrossou. A neve pareceu descer em diagonal mais cerrada. O cordão corria devagar entre os dedos de um soldado que o liberava atrás do muro. Então veio o estalo. Não de metralhadora, não de morteiro. Apenas um disparo isolado, mais seco que os anteriores. O cordão esticou de repente. Os homens atrás da linha puxaram instintivamente. Resistência. Mais um puxão. O corpo de Dimas reapareceu arrastando neve, ainda preso à corda, o gorro desaparecido, a cabeça caída para trás, num ângulo quebrado demais para conter qualquer esperança. Ele nem sequer chegara ao corpo de Anselmo. Tinha sido abatido no caminho, como se a própria ravina estivesse registrada há horas por algum olho invisível, esperando exatamente aquilo. Quando o trouxeram de volta, sua bolsa de ataduras estava intacta. A quinta tentativa foi a pior de todas, porque por alguns segundos pareceu funcionar. Um pequeno grupo da esquerda, usando uma depressão estreita coberta por arbustos congelados, conseguiu avançar mais do que qualquer outro até então. Eram homens do pelotão vizinho, liderados pelo sargento Jurandir Lopes, pernambucano de voz serena, antigo mestre de obras. A ideia dele era contornar o setor mais ativo e alcançar um ponto morto do fogo alemão, de onde pudesse atirar de flanco sobre um dos ninhos de metralhadora. A progressão, de início, escapou completamente à resposta inimiga. Jurandir soube aproveitar o ruído do vento, a queda momentânea da visibilidade e a cobertura irregular do terreno. Por um minuto inteiro, talvez dois, a linha brasileira observou sem acreditar a possibilidade concreta de uma manobra bem-sucedida. Jurandir chegou a erguer a mão, sinalizando que prosseguia. Foi nesse instante que o fogo alemão mudou de natureza. Não veio da frente, mas de cima. Uma posição que ninguém suspeitara, escondida provavelmente num patamar superior da encosta, abriu com uma MG-42 em ângulo descendente. A rajada desceu sobre os brasileiros como uma serra metálica. Os arbustos congelados explodiram em lascas. A neve pareceu ferver. Um dos soldados foi jogado contra a terra, como se o ar o tivesse golpeado. Outro girou sobre si mesmo antes de tombar no barranco. Jurandir tentou lançar-se para trás de uma pedra maior, mas não havia profundidade suficiente entre ela e o chão. A metralhadora varreu o abrigo improvisado até despedaçar o pouco de proteção que existia. Os sobreviventes, 2 apenas, voltaram rastejando sem fuzis, sem capacetes, enlameados de sangue que não sabiam se era seu ou dos outros. Quando alcançaram a linha brasileira, um deles repetia sem parar a mesma frase, com a voz gasta de quem saíra de dentro de um pesadelo mecânico. Eles veem tudo. Eles veem tudo. Ao fim dessas tentativas, a encosta parecia menor, mais baixa, mais sufocante. O espaço entre um muro e outro, entre uma cratera e outra, já não era terreno. Era sentença. Cada fracasso não apenas matava homens, confirmava uma verdade insuportável. Coragem individual não bastava. Experiência de arma servida não bastava. Engano tático não bastava. Dever moral não bastava. Nem mesmo uma manobra bem escolhida bastava. Tudo o que dependia de intuição militar ordinária era imediatamente engolido por aquela combinação impossível de neve, altitude, observação inimiga e fogo corrigido. Os brasileiros não estavam falhando por covardia, nem por desordem, nem por falta de iniciativa. Estavam falhando porque tentavam responder com métodos comuns a uma situação que já havia saído do comum. Ari compreendeu isso com uma nitidez dolorosa. Cada homem perdido naquela tarde parecia morrer 2 vezes. Primeiro pelo projétil, depois pela demonstração brutal de que o resto ainda continuava cego. Anselmo, Alcebíades, Rui, Dimas, Jurandir e os outros que caíram com eles não eram apenas nomes arrancados da linha. Eram hipóteses destruídas.
Cada um carregara uma resposta possível para o problema daquela montanha, e a montanha, paciente e metódica, rejeitara todas. Quando a luz começou a adquirir aquele tom azulado e doente que antecede o fim da tarde no inverno, a posição brasileira já não lutava para avançar. Lutava apenas para não desmoronar internamente. Os homens falavam menos, moviam-se menos. Até o medo parecia ter endurecido dentro deles. O inimigo não precisava mais matar muitos de uma vez. Bastava continuar invisível. Foi nesse silêncio cada vez mais pesado, entre feridos que gemiam baixo e mortos que ninguém conseguia buscar, que a ideia começou a se formar de modo mais nítido na mente de Ari. Se todas as tentativas fracassavam antes mesmo de chegar ao alvo, talvez o verdadeiro obstáculo não fosse a posição alemã. Talvez fosse o próprio ato de procurar com os olhos errados. A ideia não surgiu de repente, como um relâmpago limpo atravessando o caos. Veio aos poucos, em fragmentos, como se alguma parte antiga da vida de Ari, enterrada sob meses de lama, marcha e pólvora, estivesse tentando voltar à superfície por entre o frio. Ele permaneceu imóvel atrás do muro de pedra, os cotovelos afundados na neve suja, escutando o vento bater nas ruínas e os gemidos espaçados dos feridos ao longo da linha. À sua frente, a encosta alemã continuava invisível, branca demais para os olhos, silenciosa demais para a lógica. Mas agora, depois de tantos fracassos, havia uma diferença. Já não olhava aquela massa de névoa como um soldado procurando um alvo. Olhava como um técnico encara uma fotografia defeituosa sobre a mesa de trabalho, tentando descobrir não o que falta na imagem, mas por que a imagem falha. Essa mudança, pequena e quase íntima, alterou tudo. Ari apertou os olhos até sentir uma dor aguda atrás das têmporas. Tentou esquecer por um momento a guerra, os mortos, a montanha, o frio nos dedos. Pensou apenas em luz, em contraste, em profundidade, em distorção. Pensou no que a neve fazia com os volumes, no que a névoa fazia com os contornos, no que a claridade leitosa do inverno fazia com a distância. A montanha não escondia os alemães só porque eles estavam bem entrincheirados. Escondia porque todas as condições daquele lugar conspiravam para achatar o mundo. A luz não modelava mais as superfícies. O branco comia relevos. As sombras eram rasas demais. Os olhos procuravam bordas e não encontravam. Procuravam formas prontas e recebiam apenas variações de branco, cinza e pedra molhada. Era isso. O inimigo não vencera apenas pela posição. Vencera porque aprendera a lutar num ambiente onde a visão normal deixava de ser confiável. Ari levou a mão ao bolso interno do capote e tocou o pequeno filtro fotográfico enrolado no pano. O vidro estava gelado como metal. Tirou-o com cuidado e o ergueu diante de um dos olhos, quase sem saber por quê. O mundo do outro lado adquiriu um tom âmbar escuro e inútil. A neve perdeu parte do brilho agressivo, mas nada realmente apareceu. Ainda assim, alguma coisa naquela tentativa infantil lhe acendeu uma memória. São Paulo, a sala de revelação, a luz vermelha, um negativo mal exposto pendurado ainda úmido. O velho Moretti, dono da loja, reclamando que o cliente jurava ter fotografado a fachada inteira de uma igreja, embora na cópia impressa a porta mal se distinguisse da parede. Ari lembrava-se de ter resolvido o problema não aumentando a nitidez, mas alterando o contraste na ampliação. Não se tratava de inventar informação inexistente. Tratava-se de obrigar diferenças mínimas a se comportarem como diferenças visíveis. Às vezes, precisava de outra leitura da luz. Ele baixou o filtro devagar. Ao redor, os homens continuavam presos à lógica do campo de batalha. De onde vem a metralhadora? Onde está o observador? Qual ravina permite aproximação? Qual muro ainda segura estilhaço? Tudo isso era necessário, mas Ari começava a perceber que era secundário. Antes de qualquer resposta militar, havia um problema óptico. Eles estavam tentando encontrar formas sólidas num ambiente que dissolvia formas. Estavam tentando enxergar coisas, quando talvez o que precisassem enxergar fosse outra coisa. Não o objeto em si, mas o efeito que ele produzia ao existir ali.
A noção o atingiu com um mal-estar quase físico. Respiração, calor, fumaça, ar em movimento. Ari ergueu o rosto um pouco, protegido ainda pelo muro, e deixou que o vento cortasse sua pele. Viu, por um instante, a própria respiração escapar diante da boca em vapor breve antes de ser arrastada. O jato se deformou, sumiu, reapareceu. Não se via o ar, nunca se vê, mas via-se o que o ar fazia com a luz quando mudava de temperatura e densidade. Via-se isso o tempo todo sem nomear. Acima de fogões, sobre telhados quentes no verão. Atrás do escapamento de caminhões, sobre o asfalto ao meio-dia. O fundo tremia, entortava, parecia líquido. A imagem não desaparecia, era desviada. Seu coração acelerou com tamanha violência que por um instante ele pensou ter sido notado pelo inimigo. Os alemães estavam escondidos, sim, muito bem escondidos, mas estavam vivos. Respiravam dentro de casamatas apertadas, aqueciam metal com as mãos. Falavam para dentro de nichos fechados, disparavam armas que aqueciam canos, operavam metralhadoras abrigadas em tocas escavadas na pedra. Havia homens lá dentro, corpos quentes enfiados em fendas frias, e toda a diferença entre uma coisa e outra precisava deixar algum vestígio no ar. Talvez não um vestígio visível para um olho comum, talvez não naquela distância, não sob aquela neve, não na confusão de branco contra branco, mas um vestígio ainda assim. Ari sentiu a ideia crescer com a mesma mistura de fascínio e terror que antecede certos erros decisivos. Não, pensou, não basta olhar. É preciso forçar o ar a se denunciar. De onde viera essa frase mental, ele não sabia ao certo. Talvez de uma tarde remota no laboratório improvisado da loja, quando tentara explicar a um aprendiz por que a chama de uma lamparina fazia dançar o contorno de uma prateleira ao fundo. Talvez de uma revista técnica americana, folheada às escondidas no porto de Nápoles, onde se comentava, em nota breve, o uso de filtros especiais para cortar neblina em fotografia aérea. Talvez de uma lembrança ainda mais antiga, da juventude, quando passara horas observando pela janela de casa o calor subir dos bondes sob chuva fina e transformar o mundo num vidro vivo. O que importava era que tudo isso, memórias banais e inúteis na paz, começava a se juntar ali com uma coerência monstruosa. Ele tornou a examinar a encosta, mas agora não procurava seteiras, nem vultos, nem capacetes. Procurava irregularidades no nada. Procurava tremores mínimos, onde o branco parecesse menos estável, onde a névoa se comportasse com um ritmo que não fosse só vento. Percebeu então uma coisa que antes lhe parecera casual. Certas rajadas alemãs vinham sempre de pontos cuja névoa, segundos antes, parecia abrir e fechar de modo ligeiramente diferente do resto da encosta, como se houvesse ali um sopro preso, uma circulação interna, um distúrbio microscópico na uniformidade branca. Era quase imperceptível. Talvez fosse imaginação. Talvez fosse a exaustão tentando impor sentido ao caos. Mas Ari já conhecia esse limite. Sabia distinguir delírio de padrão. O que via não era forma, era comportamento. Um comportamento que podia, em tese, ser realçado. Foi nesse momento que a guerra ao redor pareceu recuar alguns passos dentro dele. Não porque tivesse ficado menos perigosa, mas porque a mente encontrou de repente um eixo. O frio continuava implacável. A MG-42 podia abrir fogo a qualquer instante. O tenente continuava sem comunicação. Homens continuavam morrendo. Mesmo assim, Ari experimentou algo que não sentia desde a vida anterior: concentração técnica. Aquela espécie de febre seca em que o medo não some, apenas se torna combustível. Passou os dedos pelo filtro de vidro, depois pelo estojo da própria luneta, depois pela pequena caixa de limpeza da arma, onde havia pano, óleo e uma escova curta. Pensou nos recursos ao redor: vidro, metal, gordura, fumaça, umidade, talvez álcool do posto médico, talvez alguma lente de binóculo quebrado, talvez até o visor de sinalização de alguma lanterna danificada. Não sabia ainda o que, nem como. Sabia apenas a direção do problema. Se os olhos comuns fracassavam porque a montanha anulava contornos,
Então ele precisava criar um modo de enxergar contraste onde não havia contraste, ou revelar movimento térmico onde o branco parecia homogêneo. Não seria exatamente ver o inimigo, seria ver o rastro físico da presença dele. Ari levou a mão à testa e a esfregou com força, quase com raiva, porque entendia o absurdo do que pensava. Aquilo não era oficina, não era mesa de ampliação, não era laboratório. Era uma encosta italiana coberta de neve, sob fogo alemão, com homens feridos, luz morrendo e temperatura descendo. Não havia instrumentos, nem tempo, nem garantia de nada. A própria formulação da ideia parecia insolente, quase ofensiva diante da brutalidade simples da guerra. Um cabo brasileiro, enterrado até os joelhos no inferno branco, cogitando resolver uma posição de metralhadora não com assalto, nem com artilharia, mas com um truque de percepção. Mesmo assim, quanto mais pensava, menos conseguia escapar. Ari recordou então, com uma clareza súbita, uma experiência banal que fizera anos antes. Numa manhã de inverno paulistano, Moretti lhe pedira que limpasse o visor de uma câmera, cujas lentes embaçavam demais, ao sair da rua fria para o interior quente da loja. Ari desmontara a peça, tratara o vidro e, por brincadeira, interposto entre duas lentes, uma película improvisada de substância oleosa, para observar como a passagem da luz mudava em superfícies de diferentes temperaturas. O resultado tinha sido imperfeito, mas estranho. Regiões de calor e ar turbulento pareciam ganhar contornos onde antes havia apenas distorção difusa. Não uma imagem nítida, nunca. Apenas uma intensificação. Uma traição do invisível. Ele quase prendeu a respiração. A memória não lhe entregava uma solução pronta, mas lhe dava o que era mais valioso naquele momento: um princípio. Diante dele, a encosta alemã deixou de ser um vazio intransponível. Tornou-se um campo de sinais mal lidos. Cada ninho de metralhadora, cada abrigo, cada observador atrás de pedra, precisava aquecer o ambiente mínimo ao redor. O cano disparado precisava alterar o ar. A respiração de homens escondidos em casamatas estreitas precisava condensar. O interior de uma posição coberta por lona ou madeira precisava diferir, nem que fosse por muito pouco, do frio ao redor. Talvez um olhar nu não bastasse. Talvez uma luneta comum apenas piorasse tudo. Mas um arranjo improvisado, um filtro, uma camada, uma superfície tratada, qualquer coisa que deslocasse ou exagerasse essas diferenças. Ari fechou os olhos por um segundo e viu, em vez da montanha, a oficina de outrora. Bancada de madeira, parafusos minúsculos em caixinhas, o cheiro ácido de fixador fotográfico, vidros circulares empilhados sobre feltro. A voz do pai, anos antes, dizendo que certas peças só revelam defeito quando olhadas contra a luz certa. Contra a luz certa. Não era frase de guerra, mas agora soava como ordem. Quando abriu os olhos, já não havia retorno possível à passividade. O terror não diminuíra. Ao contrário, ganhara urgência. Porque agora Ari sabia duas coisas ao mesmo tempo. A primeira, talvez existisse sim, um modo de romper aquela cegueira. A segunda, se esse modo existisse, dependeria dele, de suas mãos, de sua memória, de alguma improvisação quase absurda feita ali e imediatamente, antes que a noite entregasse toda a encosta ao inimigo. Ele olhou para os mortos que não puderam ser buscados, para os homens comprimidos atrás de pedra, para o tenente dobrado sobre um mapa inútil, e sentiu a ideia se fixar dentro de si com a dureza de uma decisão. Não bastava resistir, não bastava esperar, não bastava mandar mais um homem morrer tentando adivinhar onde estava a metralhadora. Era preciso inventar, ali mesmo, um jeito de fazer a própria névoa delatar quem se escondia dentro dela. E foi nesse instante, com o frio fechando o dia e a montanha inteira parecendo respirar contra os brasileiros, que Ari compreendeu, enfim, qual era sua guerra particular. Ele não lutaria primeiro contra os alemães. Lutaria contra a invisibilidade. A decisão transformou Ari por dentro com uma violência silenciosa. Até aquele momento, ele estava preso à mesma impotência dos outros, ainda que a percebesse de modo diferente. Agora não. Agora havia direção. E direção, em combate, é quase uma forma de calor.
Ele se ergueu apenas o bastante para alcançar o tenente Valença, arrastando-se pela neve com o rosto colado à pedra, e falou tão baixo que a voz quase se perdeu antes de sair da boca. Precisava de uma luneta danificada, uma lente qualquer, álcool do posto médico, vaselina, um pedaço de fio fino, e se ainda existisse entre os escombros, o pequeno espelho sinalizador que o pelotão usava para emergência. Valença o olhou como se o frio finalmente houvesse quebrado o juízo de mais um homem. Não era um olhar injusto. Em qualquer outro lugar, em qualquer outra tarde, o pedido soaria delirante. Ao redor deles havia feridos sangrando, homens cravados ao chão, munição descendo e a noite se aproximando. E ali estava um cabo de infantaria, pedindo objetos de oficina, no meio de uma posição sendo triturada pela montanha. O tenente abriu a boca para perguntar o que ele pretendia fazer, mas calou-se antes da pergunta inteira. Não porque entendesse, porque já não havia sobrado alternativa capaz de parecer mais razoável que o desespero. Ari foi autorizado com um gesto curto. Saiu de sua proteção não rumo ao inimigo, mas para trás, onde um abrigo de pedra semi-destruído servira, horas antes, como ponto improvisado para rádio, curativos e redistribuição de material. A travessia de 20 metros pareceu maior que qualquer rua de São Paulo que tivesse cruzado em toda a vida. Não correu. Sabia que o movimento brusco denunciava mais do que a pressa ajudava. Rastejou. Parou. Esperou o vento engrossar. Seguiu de novo. Uma rajada passou acima das pedras à sua esquerda, arrancando flocos e pó antigo do muro. Mais adiante, a explosão recente de um morteiro deixara o chão revolvido, misturado à neve cinzenta, madeira quebrada e lona encharcada. Foi ali que mergulhou as mãos. Ari procurava como um homem de oficina procura parafuso perdido no escuro. Não com força, mas com método. Encontrou primeiro uma garrafa de álcool medicinal trincada, ainda com um terço do conteúdo. Depois um pote de vaselina quase intacto, sujo de terra. Em seguida, sob uma caixa tombada, achou o espelho de sinalização rachado em diagonal, mais utilizável. Quase desistira da lente quando sua mão tocou um estojo rígido e esmagado. Era um binóculo de campanha, provavelmente de algum observador que já não voltaria a usá-lo. Uma das oculares estava partida. A outra, embora trincada na borda, mantinha o centro limpo. Ele sentiu o coração disparar. Não porque aquilo resolvesse o problema, mas porque o transformava em algo construível. Voltou rastejando para trás do muro com os objetos apertados contra o peito. Trazia consigo também um resto de cabo telefônico arrancado da neve e um pedaço de chapa fina de alumínio amassado, talvez parte de uma marmita ou de uma caixa de munição. Quando alcançou de novo a posição, o fôlego vinha em golpes curtos e o rosto ardia, como se tivesse sido esfregado com vidro moído. O tenente quis saber, com um olhar, se aquilo fazia algum sentido. Ari não respondeu. Nem saberia explicar ainda. Seu pensamento já havia entrado naquele estado em que tudo o que é exterior perde contorno, e só restam problema, matéria e urgência. Deitou-se atrás do parapeito, protegendo com o corpo os objetos recolhidos, e começou. Primeiro, desmontou com mãos nuas a pequena luneta auxiliar de observação que um cabo morto deixara junto a uma caixa de munição. Não era uma grande peça. Era um tubo curto, simples, de uso coletivo, mais útil para reconhecer terreno do que para tiro preciso. Justamente por isso servia. Ari soltou as fixações com a ponta da baioneta, separou o anel frontal e retirou a lente principal com um cuidado quase obsceno para aquele lugar. O vidro escorregou sob seus dedos gelados 2 vezes antes de ele conseguir firmá-lo sobre um pano limpo. Tinha uma pequena opacidade num canto, mas o centro ainda era bom. Depois pegou a ocular menos danificada do binóculo e comparou ambas contra a luz do céu morto. Uma dava ampliação, a outra, profundidade curta demais. Separadas, não serviam. Justapostas, talvez produzissem outra coisa. O problema não era aumentar a imagem. O problema era violentar o contraste. Ari sabia que, se apenas aproximasse mais a encosta, receberia somente uma neve maior, uma névoa mais espessa, uma parede ampliada de indefinição.
Precisava interpor entre o olho e o mundo um meio instável, sensível a pequenas deformações do ar. Algo que não mostrasse melhor o objeto, mas que reagisse à perturbação produzida por calor, vapor, respiração e metal aquecido. Um filtro comum não bastava. Uma lente comum pioraria. Era necessária uma superfície intermediária, uma película imperfeita, viva o suficiente para atrair o que o branco escondia. Com a baioneta, recortou da chapa de alumínio uma moldura estreita e circular. O metal estalava seco a cada torção, rígido pelo frio. Dobrou-o pacientemente até formar um aro irregular, do tamanho aproximado da lente frontal da luneta. Em seguida, usou o fio telefônico desencapado para prender esse anel à carcaça do tubo. Não precisava ficar bonito. Precisava manter, entre dois vidros, um intervalo mínimo e constante. A ideia era simples apenas na aparência. Ari colocaria a lente limpa da luneta de um lado, o filtro âmbar e o fragmento aproveitável do espelho de outro, criando uma câmara rasa, quase uma bolha achatada, preenchida não por ar, mas por uma mistura capaz de responder à diferença de densidade da luz que a atravessasse. O espelho rachado serviria não para refletir de volta, mas para dar uma superfície parcialmente metalizada, quebrando o excesso de claridade e forçando sombras mínimas a surgirem onde o olho nu recebia apenas branco puro. O filtro âmbar, por sua vez, roubaria parte daquele brilho gelado e bruto da neve. Entre eles, o líquido faria o resto. Mas que líquido! Esse era o ponto em que toda a ideia quase se desfazia. Álcool demais, e a película ficaria móvel demais, volátil demais, trêmula demais. Vaselina pura, e congelaria num bloco gorduroso inútil. Óleo de arma, se usasse, escureceria demais e criaria manchas mortas. Precisava de uma substância que não paralisasse no frio, que pudesse espalhar-se numa camada finíssima e que, ao mesmo tempo, não se comportasse como vidro perfeito. Algo turvo na medida certa, sensível, mas não cego. Ari abriu o pote de vaselina com a ponta da faca, raspou uma pequena porção para dentro da tampa metálica e acrescentou algumas gotas de álcool medicinal. Mexeu com um palito partido até obter uma pasta menos densa. Depois raspou do metal enegrecido de uma lata amassada uma película quase invisível de fuligem antiga e a incorporou à mistura. Não queria escurecê-la muito. Queria apenas sujá-la o bastante para que a claridade uniforme deixasse de atravessá-la como atravessa um nada. A lama óptica resultante parecia grotesca, indigna de qualquer laboratório, algo entre pomada de ferida e graxa de oficina. Ainda assim, quando ergueu a tampa contra o céu e moveu-a diante do olho, percebeu uma promessa. As regiões de luz não desapareciam, mas deixavam de ser homogêneas. A MG-42 tornou a abrir fogo em algum ponto adiante. O som atravessou a encosta como tecido sendo rasgado em velocidade monstruosa. Um homem gritou à direita. Outro chamou por munição. Ari não levantou a cabeça. O mundo, naquele instante, restringia-se ao círculo de metal, aos dois vidros, à pasta escura e aos dedos que começavam a perder sensibilidade. Espalhou a mistura sobre a lente frontal, em camada quase imperceptível. Assentou por cima o filtro âmbar. A moldura de alumínio manteve entre ambos um espaço finíssimo, irregular o bastante para não se comportar como superfície neutra. Sobre essa montagem, ajustou o fragmento do espelho, não inteiramente colado, mas levemente inclinado, de modo a matar parte do brilho direto e devolver para dentro do tubo apenas uma luminosidade quebrada, domesticada, imperfeita. Vedou as bordas com vaselina pura e apertou tudo com voltas de fio telefônico tão firmes que os nós lhe cortaram a pele dos dedos. O resultado era disforme, feio, ridículo até. Uma prótese artesanal enxertada num instrumento militar. Um amontoado de vidro, graxa, metal amassado e improviso. Mas ainda não estava pronto. Ari precisava estabilizar o olho do observador. Sem isso, qualquer mínima vibração faria o campo inteiro parecer um mar de leite derramado. Cortou então uma tira de couro do fecho de uma bolsa vazia, prendeu-a ao tubo como um apoio de rosto rudimentar e ajustou o conjunto sobre a pedra, criando um ponto fixo. Não serviria para tiro ainda, serviria primeiro para enxergar. E naquele momento,
Enxergar valia mais do que qualquer disparo. Pela primeira vez, ele aproximou o aparelho do rosto. Nada. Ou pior que nada. Uma massa amarela, suja, deformada, na qual a encosta parecia afundar em si mesma, como um reflexo visto através de água oleosa. Ari sentiu uma onda de náusea. A lente intermediária estava excessivamente espessa. A luz se desfazia antes de oferecer informação. Reprimiu o impulso de arremessar tudo longe. Em vez disso, abriu de novo a montagem, raspou com a unha parte da mistura escura, limpou um dos lados com pano seco e refez a vedação mais fina. Tentou de novo. Agora a imagem vinha clara demais, pálida demais. A neve voltava a dominar tudo. Mais uma vez desfez. Mais uma vez ajustou. O frio transformava cada correção numa tortura de relojoeiro sem oficina. Seus dedos já não obedeciam com a delicadeza necessária. As unhas raspavam o vidro com sons pequenos e insuportáveis. O álcool evaporava depressa demais. A vaselina endurecia nas bordas. O fio insistia em escapar. Em certo momento, a lente trincada do binóculo quase caiu da pedra, e só não se perdeu porque Ari a agarrou no último instante com a ponta dos dedos, rasgando a pele do polegar numa aresta do metal. O sangue que saiu foi pouco, escuro e espesso no frio. Ele o limpou no capote sem sequer olhar. O tenente Valença arrastou-se até ele. Perguntou quanto tempo faltava. Ari respondeu sem desviar os olhos do trabalho que não sabia. Talvez 5 minutos. Talvez nenhum. Valença hesitou um segundo, como se desejasse arrancá-lo dali e devolvê-lo à lógica brutal da linha de tiro, onde um homem ao menos morre como soldado, não como inventor. Mas alguma coisa na concentração de Ari o deteve. O tenente recuou em silêncio e voltou à sua pedra. Ari respirou fundo e fez a terceira versão. Desta vez, usou menos pasta, quase nada. Só uma película marcada. Reduziu o ângulo do espelho. Aproveitou uma borda menos escurecida do filtro. Montou tudo de novo, apertando o conjunto com uma firmeza cuidadosa, como se estivesse fechando a tampa de uma câmera delicada. Quando aproximou o olho, o efeito inicial foi o mesmo horror líquido, mas logo, à medida que encontrou a posição correta da pupila, o caos começou a se organizar. As pedras perderam nitidez. Os pinheiros tornaram-se manchas. Os muros da encosta dissolveram-se em massas opacas. Era péssimo para ver coisas, mas talvez fosse excelente para ver desvios. Ari permaneceu imóvel, respirando pelo nariz para não embaçar o visor com a própria boca, e deixou o aparelho apontado para a zona onde a primeira MG-42 costumava despertar. Durante alguns segundos, nada aconteceu. O branco, filtrado e domesticado, parecia apenas um branco sujo. Então, muito longe, num recorte indistinto de rocha e neve, uma região mínima do campo vacilou, com um comportamento diferente do resto. Não uma forma, não um vulto, um tremor concentrado. Uma espécie de pulso quase invisível no ar, como se a névoa ali respirasse para dentro, em vez de ser apenas soprada pelo vento. Ari recuou do visor e tornou a olhar a olho nu. Nada. Voltou ao aparelho. Lá estava de novo. Não contínuo, intermitente, mas real. Um desvio minúsculo, ritmado, localizado. Ar aquecido escapando de algum abrigo. Respiração concentrada. Ou cano ainda quente depois de uma rajada curta. Seu estômago se fechou. Não era prova absoluta. Não era ciência embancada. Não era instrumento digno desse nome. Era, no melhor dos casos, um truque violento de percepção. Uma heresia óptica montada na neve por um cabo brasileiro com sucata, fuligem e desespero. Mesmo assim, pela primeira vez naquela tarde, o invisível parecia ter adquirido uma borda. Ele ajustou mais uma vez a posição do conjunto, reforçou com o fio uma das laterais soltas e prendeu o tubo curto à coronha do próprio fuzil, não como mira precisa, mas como guia de observação alinhado ao cano. O peso ficou deslocado, desconfortável. O equilíbrio da arma, ruim. Nada daquilo tinha importância agora. O que importava era outra coisa. O aparelho improvisado, grotesco e frágil, finalmente se comportava como aquilo que Ari havia buscado sem nome.
Não uma luneta melhor, mas um delator de diferenças. A noite descia, o frio apertava mais, a linha brasileira continuava presa ao chão. E entre as mãos dormentes de Ari, existia agora algo que não deveria existir naquele lugar. Um modo imperfeito, precário e quase impossível de obrigar a névoa a entregar seus segredos. A primeira rajada alemã daquela nova fase do combate veio poucos segundos depois de Ari perceber o tremor no ar. Ele já estava com o rosto apoiado no couro improvisado, o olho colado ao aparelho grotesco preso à arma, quando a encosta diante dele pareceu pulsar uma segunda vez. Não era a metralhadora em si que ele via, nem o homem atrás dela, nem a boca escura do ninho. Via apenas uma perturbação localizada, um movimento denso demais para ser puro vento, uma respiração térmica mínima escondida sob a uniformidade branca. A névoa, em todos os outros pontos, corria de forma dispersa, arrancada pelo frio da montanha. Ali não. Ali ela hesitava, dobrava sobre si mesma, como se algo vivo a empurrasse por baixo. Ari não pensou. Gritou. À esquerda da pedra maior, um palmo acima da linha escura. Atirem ali. Dois homens mais próximos nem compreenderam de imediato o que ele dizia. O tenente Valença, porém, ouviu o timbre da urgência e não o conteúdo absurdo. Virou-se para o grupo da esquerda e repetiu a ordem num berro rouco, apontando para o setor indicado. 3 fuzis brasileiros abriram fogo quase juntos. Os disparos sumiram no vento. Por um segundo pareceu não acontecer nada. Então a MG-42, que se preparava para mais uma varredura, explodiu numa rajada brusca e descontrolada, alta demais, longa demais, varando o vazio acima das cabeças brasileiras, em vez de costurar o parapeito como antes. Em seguida calou. No visor improvisado, Ari viu o tremor térmico se desfazer. Um dos alemães tinha sido atingido, ou ao menos obrigado a soltar a arma. A posição não estava neutralizada para sempre, mas fora quebrada por um instante. Um instante bastava. Valença percebeu isso antes de qualquer outro. Berrou para que 2 equipes arrastassem munição e feridos, enquanto ainda havia silêncio. Homens se moveram entre pedras, curvados, quase descrentes de estarem vivos no espaço aberto. Uma caixa de cartuchos passou de braço em braço. Um ferido foi puxado pelo capote até trás de um muro. Outro, que gemia havia meia hora com sangue congelado na manga, finalmente foi arrastado para um ponto mais fundo da linha. Ari já não via essas coisas. O aparelho o absorvera. Agora procurava o segundo ponto. O primeiro sucesso não trouxera triunfo, apenas confirmou a hipótese e elevou tudo a um grau ainda mais terrível. Porque se aquilo funcionava, então cada erro seguinte seria apenas dele. Cada homem salvo ou morto passaria de algum modo por seu olho, por sua mão, por aquela monstruosidade ótica feita de vidro trincado, fuligem e desespero. O peso disso lhe secou a boca mais do que o frio. Ele varreu lentamente a encosta. A olho nu, a tarde tinha virado um túmulo de pedra, neve e luz moribunda. No aparelho, o mundo parecia pior, feio, desfeito, reduzido a manchas sem nome. Mas era justamente ali que o oculto começava a se trair. Onde tudo era homogêneo, uma diferença mínima virava quase um grito. Ari viu uma segunda região tremer sob uma ruína baixa, como se o ar quente fugisse por uma fenda lateral. Depois uma terceira, mais fraca, perto de um pinheiro inclinado. Não sabia qual era observador, qual era ninho auxiliar, qual podia ser apenas cano aquecido. Não havia tempo para certeza, havia apenas decisão. Apontou de novo, debaixo da ruína, 2 metros à direita da árvore morta. Fogo. Desta vez a resposta brasileira veio mais rápida. A linha inteira, até então achatada pela impotência, começava a sentir algo perigoso e precioso. Direção. 4 fuzis dispararam. Um atirador com BAR lançou uma rajada curta, controlada. Os projéteis bateram na alvenaria coberta de neve, arrancando estilhaços de pedra. E então, como se a montanha houvesse sido ferida num nervo exposto, uma nuvem compacta de pó e gelo saltou do flanco da ruína, seguida por um grito curto em alemão. Um segundo grito veio logo depois, abafado, mais distante. A metralhadora que deveria cobrir aquele setor não chegou a abrir. Pela primeira vez naquela tarde,
Foram os alemães que perderam o compasso. Isso se ouviu antes de se ver. O fogo inimigo, antes ritmado como mecanismo de relógio, passou a vir truncado, nervoso, descontínuo. Uma rajada surgia cedo demais. Outra vinha de um ponto deslocado, sem o apoio habitual do morteiro. Um tiro isolado de fuzil estalou acima da ravina e nada corrigiu. Alguém do outro lado começava a perceber que a invisibilidade não era mais unilateral. A reação alemã foi feroz justamente por isso. Uma sequência de morteiros caiu quase de imediato, varrendo a frente brasileira numa linha irregular. O primeiro explodiu curto, cobrindo Ari de neve suja e pedaços de terra. O segundo atingiu o muro à sua direita, abrindo uma fenda e lançando pedra moída sobre os homens abrigados ali. O terceiro caiu atrás da posição, na zona dos feridos, arrancando um urro coletivo que não parecia humano. A montanha inteira reverberou. O aparelho bateu contra a pedra e quase escapou das mãos de Ari. Por um segundo, ele pensou que o conjunto tivesse se rompido. Mas, quando limpou com a manga a camada de gelo e voltou o olho ao visor, o campo ainda respondia. Pior, mais tremido, mais sujo, ainda assim respondia. Valença rastejou até ele, em meio à poeira congelada. Perguntou se conseguia ver o observador. Ari não respondeu de imediato. Procurou. Se havia um cérebro coordenando aquilo de cima, precisava estar protegido em algum ponto, com visão da linha brasileira. Não buscou uma forma humana. Buscou um padrão de permanência. Um lugar de onde o ar se comportasse sempre mal. Um nicho que respirasse sem disparar. Um abrigo com gente dentro, quieta o bastante para medir e corrigir. Passou pelo moinho arruinado, pela dobra de terreno acima da ravina, por um muro agrícola quase enterrado. Nada. Então, quando a luz caiu mais um tom e o céu se tornou um cinza azulado de carne morta, ele viu. No alto, acima de um terraço estreito coberto de neve, havia uma pequena massa escura que o olho nu confundiria com sombra de pedra. No visor, porém, aquele ponto apresentava um halo instável ao redor, uma turbulência sutil, mas contínua, diferente das demais. Não era uma rajada de calor. Era presença acumulada. Mais de um homem, talvez. Equipamento. Respiração confinada. Um abrigo de observação. Ari sentiu o choque da descoberta descer pelo corpo todo. Lá em cima, no terraço alto, abertura entre as pedras. Ele está lá. Valença levantou ligeiramente a cabeça, sem ver nada, e quase tomou um tiro por isso. Recuou no mesmo instante, xingando entre os dentes. Não perguntou como Ari sabia. Só chamou o soldado mais calmo que ainda manejava o BAR e mandou concentrar fogo no ponto indicado. Ao mesmo tempo, fez sinal para 2 homens com granadas de fuzil prepararem disparo alto. Não era uma barragem organizada. Era uma aposta desesperada, guiada por um homem que via o que os outros não viam. A primeira rajada do bar bateu baixa. Ari corrigiu. Mais acima, meio metro, esquerda. A segunda entrou melhor. Pedra e neve voaram da abertura. Uma granada de fuzil explodiu logo abaixo. A terceira rajada, longa demais, espalhou-se. Ari tornou a corrigir, agora gritando com raiva, como se quisesse impor ao mundo a precisão que seus olhos arrancavam dele a custo de sangue. Mais alto, ali, ali, ali. A quarta explosão aconteceu exatamente sobre o halo instável. No visor, o pequeno distúrbio térmico se esgarçou como tecido rasgado. Uma nuvem escura de fumaça curta saiu da fenda. Logo depois, os morteiros alemães cessaram. Não diminuíram, cessaram. O silêncio que veio em seguida era tão estranho que alguns brasileiros se ergueram além do prudente, só para confirmá-lo, sem acreditar. Tinham acertado o observador. A linha inimiga não entrou em colapso, mas perdeu o cérebro. E a guerra, que até então parecia uma máquina perfeita operada pela montanha, tornou-se de súbito algo humano outra vez. Falha, nervosa, sujeita a pânico. As MG-42 restantes abriram fogo em momentos errados. Um setor disparou sobre outro. Uma rajada cruzou alta demais e denunciou sua origem. Ari a captou como um pulso quente curto, sob a dobra de um muro, e mandou fogo para lá. 2 brasileiros atiraram.
A arma alemã silenciou depois de 3 segundos de hesitação. Em outro ponto, uma boca de cano aquecida reapareceu perto do pinheiro inclinado. Ari marcou. Um fuzil brasileiro a acertou na segunda tentativa. Não se sabia se no metal, no escudo ou no homem por trás, mas o tremor no visor se partiu e sumiu. Foi então que os alemães fizeram a única coisa que ainda lhes restava fazer. Atacaram. Não em onda grande, não em carga teatral, mas em pequenos grupos, tentando reposicionar-se antes que a noite os engolisse, junto com a vantagem perdida. Vultos baixos começaram a se mover entre neve e pedra, invisíveis a olho nu quase o tempo todo, porém denunciados no visor por explosões mínimas de calor, sopro, perturbação. Ari passou a indicar não posições fixas, mas trajetórias. Aqui, agora à direita, abaixo da mureta, perto do tronco. Um grupo brasileiro, antes incapaz de reagir ao invisível, começou enfim a disparar com propósito. Um alemão caiu na abertura de uma vala. Outro rolou encosta abaixo e desapareceu num buraco de neve. Um terceiro, surpreendido no deslocamento, soltou a arma e se arrastou de volta, deixando atrás de si uma faixa escura que a brancura logo começou a cobrir. Mas o aparelho estava morrendo. Ari percebeu isso primeiro na borda do campo, onde a imagem começou a leitear. O frio endurecia a mistura entre os vidros. A película, antes viva, se imobilizava em pontos. Pequenos cristais apareciam nas extremidades do visor. A fuligem se agrupava. O espelho rachado embaciava por dentro. Cada nova observação exigia mais tempo, mais alinhamento, mais esforço do olho. O mecanismo impossível que ele criara funcionara por minutos que pareciam roubados à própria lógica. Agora cobrava o preço. Ainda assim, ele continuou. Seu rosto já não sentia a pedra. Os dedos que seguravam o fuzil haviam passado da dor para a dormência total. A coronha mal equilibrada lhe martelava o ombro a cada movimento. Não tinha consciência clara do próprio corpo. Existia apenas o tubo, o olho, a linha brasileira dependente de seus comandos e a massa hostil da encosta tentando reorganizar-se antes de ser vencida pelo escuro. Em algum momento, um disparo alemão atingiu o muro logo à frente de Ari. A pedra explodiu em lascas. Uma delas abriu-lhe a face abaixo do olho esquerdo. O golpe o lançou para trás, atordoado, com gosto de ferro na boca. O aparelho soltou-se parcialmente e bateu contra o fuzil. Quando ele o puxou de volta, viu, com horror imediato, que uma das vedações laterais havia cedido. A mistura interna se deslocava em veios mais grossos. A imagem, já instável, transformou-se por um instante numa sopa amarela de contornos derretidos. Era o fim. Ari respirou fundo uma única vez, como quem mergulha. Então fez o que nenhum manual, nenhuma oficina e nenhuma prudência recomendariam. Apertou com o polegar nu a lateral da montagem rompida, usando o próprio calor da mão e a pressão da pele para conter a fuga da película e estabilizar por mais alguns segundos a câmara improvisada. O fio metálico entrou em sua carne. Ele mal percebeu. Voltou o olho ao visor. Funcionou. Mal. Parcialmente. Por tempo curto. Mas funcionou. E nesse resto de vida do aparelho, ele viu o último movimento decisivo do inimigo. Sob o terraço alto, um grupo alemão tentava arrastar para trás uma metralhadora ainda operacional, talvez para reimplantá-la numa posição lateral antes do anoitecer. O visor não mostrava a arma, nem os homens com nitidez. Mostrava apenas uma massa de turbulência baixa e nervosa, avançando rente à neve, quebrada por pequenas erupções de vapor. Era a chance final. Se aquela peça voltasse a falar de flanco, os brasileiros seriam outra vez fixados ao chão, e todo o equilíbrio precário da tarde poderia ruir antes da noite consolidar a defesa. Ari chamou Valença. A voz saiu falhada, grossa de sangue e frio. Agora, debaixo do terraço, todos. O tenente não hesitou. A linha brasileira inteira, ou o que restava dela, disparou na direção indicada. Fuzis, BAR, 2 homens com submetralhadora, até um soldado febril que mal conseguia manter a cabeça erguida, encontrou força para puxar o gatilho. O fogo convergiu sobre um ponto que ninguém via, mas no qual todos, pela primeira vez, acreditavam.
A neve levantou-se em colunas cinzentas. Pedra estourou. Um grito coletivo, confuso, veio do alto. Depois um ruído metálico pesado de alguma coisa tombando sobre rocha. No visor de Ari, o halo convulso se partiu em 3 núcleos menores, 2 dos quais cessaram logo. O terceiro recuou aos trancos e desapareceu. E então, aconteceu aquilo que nenhum brasileiro naquela encosta esqueceria enquanto vivesse. As armas alemãs calaram quase todas ao mesmo tempo. Não foi silêncio absoluto. A guerra jamais concede isso. Houve ainda um tiro isolado, distante. Uma rajada curta e sem convicção. Um estampido perdido do outro lado da ravina. Mas a máquina metódica que dominara a tarde inteira tinha sido quebrada. Sem observador, sem coordenação, com 2 ou 3 posições essenciais neutralizadas e com a própria invisibilidade traída, os alemães perderam a única superioridade que tornava aquela encosta deles. Por alguns segundos longos, ninguém se moveu. Os brasileiros ficaram onde estavam, incrédulos, como homens que sobreviveram a um desabamento e ainda não sabem se a montanha terminou de cair. Depois, lentamente, em pontos diferentes da linha, começaram a surgir rostos acima das pedras. Um soldado chamou pelo nome de outro e recebeu resposta. Um sargento mandou trazer mais munição, mas sua voz já não tinha desespero, tinha comando. 2 homens correram até um ferido sem serem abatidos no caminho. Mais acima, contra o branco que virava cinza escuro, notou-se movimento de recuo inimigo. Valença olhou para Ari, como se o visse pela primeira vez. Quis dizer alguma coisa, talvez perguntar o que ele havia feito, talvez agradecer, talvez apenas confirmar que tudo aquilo fora real. Não teve tempo. O aparelho, finalmente vencido pelo frio e pelo próprio improviso, estalou junto ao rosto de Ari. Uma linha de trinca correu pelo conjunto. A mistura vazou sobre a luva, pegajosa e gelada. O campo visual implodiu numa mancha opaca sem forma. Ari afastou o olho. A encosta voltou a ser apenas neve, pedra e noite. Mas já era tarde demais para o invisível retomar o poder. Os brasileiros tinham sobrevivido ao pior momento da tarde. Tinham aberto corredores, puxado os feridos, reorganizado a linha e, sobretudo, ferido o mito de invulnerabilidade da posição alemã. O que antes parecia uma montanha possuída por armas invisíveis, revelara-se afinal um conjunto de homens escondidos, sangráveis, errantes, tão presos ao frio quanto eles. Ari deixou o fuzil escorregar ao lado do corpo. Só então percebeu o tremor incontrolável das próprias mãos, o sangue descendo da face, a dormência terrível dos dedos, o cansaço que vinha não como sono, mas como vazio. À frente, nos últimos restos de claridade, alguns vultos escuros recuavam ladeira acima, abandonando pontos que durante horas haviam parecido inexpugnáveis. Atrás dele, a linha brasileira respirava outra vez. Não havia triunfo naquela cena. Não havia beleza. Apenas homens exaustos demais para celebrar, vivos demais para acreditar, olhando a noite tomar uma encosta italiana, onde por alguns minutos decisivos, um cabo brasileiro arrancara o inimigo de dentro da névoa e o obrigara a lutar no mundo visível. E naquela guerra de frio, pedra e distância, isso bastara para mudar o destino de todos os que ainda respiravam ali. A noite caiu por completo sobre a encosta sem trazer paz. Apenas uma forma diferente de exaustão. Os brasileiros passaram as primeiras horas do escuro sem confiar no próprio alívio. Ninguém sabia ao certo se os alemães tinham recuado de fato ou apenas mudado de posição para voltar a abrir fogo quando a linha relaxasse. Por isso, mesmo depois de o silêncio se impor entre uma rajada isolada e outra, ninguém se levantou de verdade. Os homens continuaram baixos, agarrados à pedra, escutando a montanha como se ela ainda pudesse falar com a voz da MG-42 a qualquer momento. O frio piorou. A neve, mais miúda agora, começou a cair quase sem vento, como um pó branco descendo sobre mortos, armas, feridos e ruínas, com a mesma indiferença. Só quando meia hora se passou sem nova correção de morteiro, é que o tenente Valença permitiu os primeiros movimentos mais largos. Pequenos grupos saíram das coberturas para buscar quem ainda respirava entre uma pedra e outra. Um soldado voltou arrastando o corpo de Dimas pelo cinturão. Outro encontrou Jurandir vivo, mas com sangue congelado nas costas e a fala embaralhada.
Anselmo permaneceu onde caíra, duro demais, exposto demais, num ponto ainda perigoso para ser alcançado naquela escuridão. Os homens o marcaram na memória para a manhã seguinte, como se prometer a busca fosse uma forma precária de pedir perdão. A linha brasileira, que durante toda a tarde estivera à beira de se romper, foi sendo recomposta em silêncio de carpinteiros de ruína. Redistribuiu-se munição, reforçaram-se muros com pedra solta, cavaram-se valas mais fundas onde o chão permitia, cobriram-se feridos com tudo o que havia de seco, que era quase nada. Um rádio substituto foi trazido de trás, funcionando mal, tossindo estática entre palavras incompletas. A mensagem enviada ao comando, quando finalmente saiu, foi curta e irregular, como se até as ondas tivessem atravessado o frio a custo. Posição mantida, fogo inimigo desorganizado, observador neutralizado, perdas pesadas. Ninguém soube explicar direito a última parte. Valença tentou, primeiro para si mesmo, depois para o operador, depois para o oficial de ligação que respondeu do outro lado da estática. Disse que um cabo identificara as posições inimigas por meios improvisados. Disse que havia havido um dispositivo óptico. Disse que a névoa tinha sido, de algum modo, forçada a entregar os esconderijos. Ouviu a própria formulação e percebeu como soava absurda. Terminou simplificando tudo numa linguagem que a guerra entende melhor do que a imaginação. Iniciativa local decisiva, fogo dirigido com precisão, contra-ação bem-sucedida. Ari não ouviu quase nada disso. Depois que o aparelho estourou junto ao rosto e a encosta voltou a ser apenas pedra, neve e noite, ele permaneceu alguns minutos sem conseguir se mover. Não estava inconsciente, estava vazio. O corpo parecia ter sido usado por alguma coisa mais urgente que ele próprio, e agora cobrava a dívida inteira de uma vez. Os dedos da mão direita haviam endurecido ao redor do fuzil, num formato doloroso e inútil. O polegar esquerdo, com que segurara a vedação improvisada até o fim, perdera a cor normal e assumira um tom pálido, quase ceroso. Abaixo do olho, o corte aberto pela lasca de pedra já não doía. Apenas pulsava com uma pressão funda, acompanhada de um calor estranho e ruim. Quando tentou limpar o rosto com a manga, a vista escureceu por um instante e o estômago se revoltou. Foram 2 homens do pelotão que o puxaram para trás de um muro mais fundo. Um deles, sem entender ao certo o que carregava, trouxe junto também o aparelho destruído, ainda preso ao fuzil por fios torcidos, couro ensopado e vidro rachado. O conjunto parecia agora menos uma invenção do que um acidente grotesco, alguma criatura morta nascida da mistura de oficina, campo de batalha e necessidade. A película escura havia vazado sobre a coronha e endurecido em manchas opacas. O espelho rachado refletia a luz mínima da noite em fragmentos quebrados. O filtro âmbar, lascado numa borda, ainda guardava uma transparência doentia. Visto de perto, ninguém diria que aquilo salvara homens. Talvez justamente por isso o tenente, quando o recebeu nas mãos horas depois, teve o impulso quase supersticioso de envolvê-lo com cuidado em pano seco, como se estivesse guardando uma relíquia ou uma prova inconveniente. Ari foi levado para um abrigo de pedras transformado em posto de socorro. Ali, sob uma lona baixa que gotejava por dentro, o cabo sanitário que restara lhe examinou o rosto à luz vacilante de uma lanterna coberta. O corte abaixo do olho precisava de pontos. Havia também queimadura superficial na pele junto à têmpora, causada pelo rompimento da montagem, e o princípio claro de congelamento em 2 dedos. O sanitário trabalhou rápido, com a concentração prática de quem já passara do espanto e agora só lida com danos. Ari suportou tudo em silêncio, sem heroísmo, sem resistência especial, apenas cansado demais para transformar dor em palavra. Quando terminou, pediram que ele explicasse o que fizera. Ari olhou primeiro para o curativo improvisado em sua mão, depois para o pano onde haviam depositado os restos do aparelho, e percebeu, com uma estranha mistura de humildade e irritação, que não sabia explicar aquilo de forma simples. Podia falar em luz filtrada, em brilho quebrado, em ar aquecido, em diferença mínima de densidade. Podia mencionar lentes, superfícies, distorção, mas nada disso diria a verdade inteira.
A verdade inteira era mais embaraçosa. Ele tinha pegado a lógica de uma oficina e a lançara contra a guerra, como quem atira uma ferramenta errada no momento certo. Não havia doutrina, não havia projeto, não havia nome. Havia um homem cercado, lembranças antigas e uma sucessão de improvisos que por acaso encontraram um princípio válido antes que o frio matasse o princípio também. Disse apenas que havia tentado fazer o ar aparecer. O sanitário, ocupado demais para a filosofia, resmungou que o que aparecera mesmo tinham sido os alemães caindo e mandou que ele descansasse. Mas o descanso não veio. Durante a madrugada inteira, Ari entrou e saiu de um estado febril em que a encosta retornava como imagem quebrada. No escuro atrás das pálpebras, via outra vez a névoa tremendo em pontos errados, os halos instáveis ao redor de ruínas, o visor cheio de branco sujo, o polegar segurando a lateral do aparelho para impedir o vazamento, a voz do tenente repetindo ordens que ninguém mais entendia. Em alguns momentos, essas lembranças se misturavam a cenas muito mais antigas. A oficina em São Paulo, o cheiro de químico fotográfico, a luz vermelha do laboratório, o filtro âmbar guardado na gaveta, o pai inclinando um relógio para a luz e dizendo que certos defeitos só aparecem sob o ângulo correto. Ari acordava dessas confusões com os dentes batendo, sem saber por um segundo se estava na infância, na loja ou na Itália. Ao amanhecer, o preço da véspera se tornou visível por inteiro. A neve nova cobria tudo com uma camada limpa demais. Os homens saíram para recolher os mortos e encontraram a encosta pontilhada de pequenas provas de que a montanha, afinal, sangrava como qualquer outra posição defensiva. Havia marcas escuras junto à ruína baixa, pegadas de retirada perto do terraço alto, uma metralhadora abandonada parcialmente soterrada, caixas de munição abertas às pressas, uma vala com sangue congelado onde alguém fora arrastado durante a noite. Também havia brasileiros que não tinham visto o amanhecer. Dimas, Anselmo, Rui, 2 auxiliares da Browning, um homem do grupo de Jurandir, outro que sangrara em silêncio demais para ser salvo. Os sobreviventes os trouxeram de volta um a um, sem cerimônia e sem lágrimas visíveis, porque o frio e a repetição da guerra tornam até o luto uma tarefa física. Valença caminhou pela linha recomposta e viu uma coisa que o marcou mais do que as perdas. Os homens o olhavam de modo diferente, não por respeito a ele, mas à noite que tinham atravessado. Tinham entrado no escuro, certos de que só lhes restava resistir até o extermínio lento. Tinham amanhecido ainda ocupando a encosta. Isso muda a matéria de um batalhão. Não cura o medo, não devolve os mortos, mas instala uma forma perigosa de confiança. A confiança de que, em certas circunstâncias, o impossível às vezes aceita negociação. Foi ainda pela manhã que um capitão do escalão superior subiu à posição para ouvir o relato completo. Trouxe consigo 2 radiogramas, um mapa mais limpo e a expressão de quem espera entender uma ação tática e encontra um boato. Escutou Valença com crescente impaciência cortês. Fez perguntas objetivas sobre distâncias, setores de fogo, número provável de peças inimigas, tempo entre as quedas de morteiro. Anotou tudo. Quando o tenente chegou à parte do dispositivo óptico improvisado, o capitão ergueu os olhos com um ceticismo que nem tentou esconder. Pediu então para ver os restos do aparelho. Recebeu o embrulho com cuidado profissional e o abriu sobre uma caixa vazia de munição. Por alguns segundos, ninguém falou. Ali estavam o filtro, o vidro trincado, a pasta seca escurecida, o espelho rachado, o fio telefônico, o aro de alumínio torto, tudo tão precário que a própria precariedade agredia a noção de guerra organizada. O capitão tocou a montagem com a ponta da luva, como quem teme quebrar ainda mais aquilo, ou contaminar-se com a ideia. Perguntou se tinha realmente funcionado. Valença respondeu que estava vivo graças a isso. O capitão não sorriu. Guardou os restos de volta no pano e disse apenas que seriam enviados para análise. Foi a maneira militar de reconhecer e duvidar ao mesmo tempo. Ari, quando o chamaram para repetir sua explicação, sentou-se com dificuldade no catre improvisado e falou o pouco que conseguia organizar. Não emberceu nada. Não se apresentou como inventor. Não reclamou glória. Descreveu materiais, ordem dos ajustes
Efeito observado. Interrompeu-se várias vezes, não por modéstia, mas porque parte do raciocínio lhe parecera clara apenas enquanto acontecia, como certas soluções que existem melhor no gesto do que na linguagem. O capitão ouviu sem interromper, fazendo 2 ou 3 perguntas curtas sobre o filtro e a película entre os vidros. Ao final, disse que aquilo talvez interessasse a gente de engenharia. Talvez. A palavra ficou no ar entre elogio e arquivo. Nos dias seguintes, a história correu mais rápido que qualquer relatório. Na linha, os homens passaram a dizer que Ari enxergava a respiração dos alemães. Outros juravam que ele fizera uma luneta que via calor. Alguns, mais supersticiosos, preferiam afirmar que a própria montanha tinha traído o inimigo diante dele. A verdade se deformava de boca em boca, como toda verdade em guerra. Ainda assim, por baixo do exagero, permanecia o núcleo incontestável. Quando todos os métodos comuns fracassaram, um cabo brasileiro arranjou um modo de romper a cegueira da tarde, e por causa disso, a posição não caiu. Esse tipo de fato nunca fica pequeno. Mas a guerra cobra até pelas vitórias úteis. Os dedos de Ari demoraram a voltar a obedecer plenamente. O polegar esquerdo conservou por muito tempo uma rigidez dolorosa, e a pele de 2 dedos da mão direita descascou negra nas semanas seguintes, lembrando-lhe em silêncio o preço do frio e do metal. O corte no rosto cicatrizou mal, deixando uma linha fina abaixo do olho. Pior que isso, a vista desse lado permaneceu sensível demais à claridade por meses. Em dias muito brancos, com céu baixo ou neblina densa, um latejar surdo tornava-se presente atrás da órbita, como se a encosta italiana ainda morasse ali. Ele continuou servindo. Continuou marchando, limpando arma, carregando munição, ocupando posição. Mas não era mais o mesmo homem que deitara atrás do muro naquela tarde. Tinha atravessado uma fronteira invisível. Descobrira que certas ideias podem salvar companheiros. Descobrira também que, quando salvam, nunca saem sem arrancar algo do homem que as teve. Quanto ao aparelho, ninguém conseguiu reproduzi-lo de imediato. Tentaram. Ouviu-se dizer, semanas mais tarde, que um oficial de material, um engenheiro anexo ao comando e até um americano curioso haviam examinado os restos. Repetiram arranjos com filtros melhores, óleos mais estáveis, lentes de verdade, espelhos polidos. Alguns protótipos, diziam, davam sinais promissores em condições controladas. Outros fracassavam de forma humilhante. Faltava sempre alguma coisa difícil de capturar. A espessura exata da película, o ponto de inclinação, a sujeira certa, a luz certa, o frio certo, o olho certo. Talvez a invenção de Ari contivesse um princípio técnico real. Talvez contivesse também uma porcentagem inevitável de acaso, improvisação e desespero impossível de industrializar. Isso, no fundo, não diminuía nada. Talvez aumentasse. Porque a grandeza daquela tarde não estava em ter nascido uma tecnologia acabada, pronta para manuais e fábricas. Estava no fato bruto de que, num pedaço de montanha onde a guerra transformara homens em alvos cegos, um brasileiro vindo do calor, da oficina e da paciência das lentes, recusou a lógica de morrer sem entender. E ao recusar, abriu por alguns minutos uma janela improvável no meio da névoa. Anos depois, para muitos, restaria apenas a lenda. O cabo que fizera a neblina denunciar alemães. O homem que vira o calor da respiração sair de uma casa-mata. O pracinha que obrigara a montanha a perder o segredo. As lendas simplificam tudo. Cortam o medo, limpam a feiura, trocam hesitação por destino. Ari saberia, se um dia pensasse nisso, que a verdade foi menos nobre e mais humana. Houve erro, improviso, chance, pânico, sangue, vidro rachado, fuligem e gelo. Houve também mortos demais para qualquer romantismo. Mas houve, acima de tudo, consequência. Os brasileiros mantiveram a posição. O setor não cedeu naquela noite. O avanço inimigo foi retardado o suficiente para que reforços chegassem, comunicações fossem restabelecidas e a linha se consolidasse. Homens que deveriam ter morrido ao anoitecer, viveram para lutar no dia seguinte. Alguns voltariam ao Brasil, outros cairiam meses depois em outra colina, outro vale, outro nome de cidade italiana,
que depois se perderia em fotografias amareladas e monumentos discretos. A guerra não parou por causa de um aparelho improvisado, nem sequer mudou de rumo por isso. Mas para os que estavam naquela encosta, o mundo inteiro mudou. E essa é a medida real de certas vitórias. Não o mapa que redesenham, mas as vidas concretas que empurram para além da noite. Quando, muito depois, perguntaram a Ari o que ele havia sentido no instante em que percebeu que a névoa podia ser forçada a entregar o inimigo, ele demorou a responder. Talvez porque nenhuma resposta fizesse justiça. Talvez porque toda resposta soasse grande demais para algo nascido de terror e urgência. Por fim, disse apenas que, naquela tarde, entendeu uma coisa simples. Às vezes a guerra vence um homem pela força. Outras vezes, tenta vencê-lo convencendo-o de que não há mais nada a ver. E, enquanto alguém ainda encontra um jeito novo de olhar, a derrota não está completa.